Olá, bem-vindos a mais uma aula no nosso sistema Criptos. Hoje vamos falar de introdução à criptoanálise. O que vem a ser a criptoanálise? Criptoanálise é a ciência que abrange os princípios, métodos e meios para a gente poder chegar à decriptação de um criptograma. Então, como a gente fazer para decriptografar um algoritmo sem a gente ter todos os parâmetros necessários para ele? Quais então seriam os possíveis objetivos? Decifrar um criptograma específico, se o oponente estiver então interessado somente naquela mensagem específica, decifrar a chave, se o oponente estiver interessado em decifrar várias mensagens, né? Porque assim a gente tem a possibilidade de estar decifrando diferentes criptogramas que usam a mesma chave. Óbvio que para a gente poder trabalhar com a criptoanálise, a força do algoritmo de criptografia tem muita relação com isso. Então, a criptografia convencional se baseia no pressuposto que seja impraticável decifrar uma mensagem conhecendo somente o criptograma e o algoritmo. Então, a força está no algoritmo. Então, só o fato de conhecer esse algoritmo e o texto cifrado não nos dá garantia de que eu consiga descobrir qual é o texto original. Para isso, a gente tem então o tempo médio de busca com relação ao tamanho da chave e ao número de chaves que a gente tem em cada algoritmo. Então, uma vez que o tamanho da minha chave é de 32 bits, aí a gente tem o número da chave de 2 elevado a 32, que vai me dar 4,3 vezes 10 a 9, o tempo requerido então de um cripto por microsegundo, que dá uma relação aí de 35,8 minutos para eu conseguir decifrar, então quebrar essa chave. Já para um tempo requerido aí de 10 elevado a sexta criptografias por microsegundo, a gente teria 2,5 milissegundos, o que é algo muito rápido. Já com 56, a gente aumenta isso para algumas horas ou para alguns anos, se o tempo requerido de processamento, né, for menor. E para 128 a gente já teria aí alguns anos, né? Então vários anos para a gente conseguir quebrar essa chave baseado no tempo médio de busca exaustiva por uma chave para a gente poder quebrar essa chave, encontrar essa chave. Se a gente tiver 26 caracteres aí permutados, a gente teria aí 26 fatorial, que nos daria um tempo requerido aí de anos também para que a gente pudesse quebrar essa chave. O custo computacional para essa quebra, né, a gente tendo aí o tamanho das chaves em bits, né, então 40, 56, 64 até 128, a gente tem que esse custo, obviamente, é maior à medida que eu tenho um número maior de chaves. Então, se eu tiver um custo, se eu investir mais, né, para chaves menores eu levo menos tempo para conseguir quebrar, para chaves maiores também eu levo menos tempo, mas mesmo assim são anos, né, para a gente poder conseguir decifrar essas chaves. Essa foi uma estimativa feita pelo Bruce Schneider lá em 1996, mas que continua válida, porque o que ele diz é que o poder computacional dobra a cada 1,5 anos e que o tempo de duração de universo é de 10 e elevado a 10, né? Então aqui eu tenho 10 e elevado a 14, 10 e elevado a 19. Então isso aqui nos dá, né, que eu consigo ter então aí algumas chaves, mesmo que eu eleve, que eu invista mais para quebrar, eu tenho então aqui chaves com 128 bits, uma chave de 128 bits, eu levaria o tempo de duração do universo aí para poder quebrá-lo, né? Então é interessante que esse custo computacional, essa relação do custo computacional ainda é válida hoje, né? E tem bastante relação, é interessante ver essa relação custo-tamanho de chave. Bom, então se a gente olhar pela criptoanálise aí, sempre é possível decifrar uma mensagem, né? É claro que olhando essa tabela a gente vê que é possível, só é uma questão de tempo, né? Então sempre é possível a gente decifrar uma mensagem, só basta a gente tentar todas as chaves possíveis e é uma questão de tempo. Mas pode demorar mais do que o tempo de duração do universo, como a gente viu chaves de 128 bits, por exemplo, e isso é algo que a gente não quer, né? A gente quer que isso termine antes que o universo acabe. Então, se a gente pensar no oponente, né, no nosso oponente, então ele pode explorar vulnerabilidades do algoritmo.
então ele necessita de conhecimentos de criptoanálise para fazer isso. Ele pode estar à procura de pares, mensagem, criptograma, então ele pode tentar realizar ataques com força bruta, ele pode gerar livro-código, né? Ele pode tentar obter a chave no momento em que ela é repassada para a entidade parceira, né? Principalmente em casos de algoritmos simétricos. Ele pode possuir um enorme poder computacional, o que vai permitir que ele faça isso muito rapidamente. Exemplo aí, né? Então suponha um sistema onde as informações sejam criptografadas por um algoritmo qualquer. O usuário mantém em um determinado diretório os seguintes arquivos: arq1 crypt, arq2 crypt, arq3 crypt e arq1 txt. O arquivo arq1 txt não possui mensagem confidencial, portanto está aberto. Pergunta: existe algum problema nesse caso, né, desse arquivo 1 txt estar aberto? Né? Claro que existe, né? Então, existe porque é possível, em conhecendo o arquivo cifrado 1 e tendo o arquivo texto 1, é possível eu conseguir ver a relação entre o texto cifrado e o texto plano e conseguir, então, buscar meios de decifrar qual algoritmo foi utilizado e qual a chave. Então, existe a possibilidade de um oponente decifrar um criptograma C ou descobrir a chave K, se houver vulnerabilidade do algoritmo, então os algoritmos de criptografia e decriptografia forem vulneráveis. O poder computacional, então ele possui um enorme poder computacional, uma vez que ele tem isso, ele consegue fazer isso muito rapidamente. E o acesso à chave, então conseguir acessar o valor da chave. Nesses casos, ele tem acesso a alguns elementos, o que facilita muito a criptoanálise. Né? Essa criptoanálise, como a gente diz, ela depende da força da criptografia. Então ela pode ser incondicionalmente segura, né? Então não importa quanto do criptograma esteja disponível, não é possível inferir a mensagem original. Então, isso acontece só quando a gente tem o one-time pad, né, que são incondicionalmente seguros. Lembrem que o one-time pad é aquele tipo de chave onde a gente usa uma única vez e joga fora e ela nunca mais é utilizada. Então, se ela nunca mais for utilizada, não tem como eu saber e comparar mais de um texto, né, com aquele algoritmo, com aquela chave. E pode ser computacionalmente inviável, ou seja, eu tenho uma criptografia forte, que é essa criptografia que a gente efetivamente usa. Então, o custo para quebra da chave, né, ou dessa criptografia deve ser muito maior do que o valor da informação, é claro, porque senão não vale a pena, né? E a demora da quebra deve ser muito maior que o tempo de vida útil da informação. Então, levar em conta a evolução do poder computacional. Então, se a demora para quebra for maior que o tempo de vida útil da informação, não tem problema, porque quando ele quebrar a informação, ela já não tem mais validade. Quais são os tipos de ataque, então, que a gente teria, né, e que são de conhecimento de criptoanalistas, né? Então, o ataque, somente texto cifrado. Então, o conhecimento que o criptoanalista precisa é do algoritmo e do texto cifrado. Uma vez que ele tem o algoritmo de criptografia, o texto cifrado, ele consegue inferir qual é o algoritmo, né, de texto plano. Texto plano conhecido, então ele precisa do algoritmo de criptografia, texto cifrado e um ou mais pares de texto plano e cifrado. Né? Com isso ele também consegue fazer, inferir informações aí a respeito. Texto cifrado escolhido, então o algoritmo de criptografia mais o texto cifrado, mais a escolha de um texto cifrado, porque aí ele pode, então, nesse texto, especificar caracteres para que ele possa vir a inferir. Da mesma forma, texto plano escolhido, então o algoritmo de criptografia, o texto cifrado e o texto plano escolhido. E texto escolhido simplesmente, então eu tenho o algoritmo de criptografia, o texto cifrado, a escolha do texto plano e a escolha do texto cifrado. Então o conhecimento do criptoanalista passa a ser mais fácil. Então o tipo de ataque é somente criptograma. Então o criptograma possui como informação para decifrar, o criptoanalista, aliás, possui como informação para decifrar um criptograma somente o próprio criptograma. Então ele pode também ter conhecimento da ocorrência de um determinado padrão da mensagem. Então, por exemplo, arquivos PostScript sempre iniciam com %, Então, lembre-se que o algoritmo é sempre conhecido. Então, a gente conhece o algoritmo de criptografia e eu tenho conhecimento do texto cifrado, do criptograma, né? Mensagem conhecida. O criptoanalista possui pares de mensagem e criptograma. Então, a mensagem em texto plano e o criptograma.
Mensagem escolhida, o criptoanalista possui pares de mensagem criptograma, porém foi o próprio criptoanalista quem criou as mensagens, então possivelmente com determinados padrões, AA, BBB, ZZZ, né? Essas mensagens escolhidas foram submetidas ao elemento que faz a criptografia utilizando a chave K, que não é de seu conhecimento, gerando assim o correspondente criptograma. Então a partir daí ele tem não só a mensagem escolhida, mas também o criptograma. Texto cifrado escolhido, né? O criptoanalista possui pares, mensagem, criptograma, porém, neste caso, o criptoanalista foi quem criou o criptograma, possivelmente com determinados padrões também. Esse criptograma escolhido foi submetido ao decriptador, utilizando a chave K, que não é do conhecimento dele, gerando assim a correspondente mensagem, permitindo então que ele possa também fazer essa análise. E mensagem e criptograma escolhido. Então, o criptoanalista possui 2 pares, mensagem e criptograma, um par mensagem e criptograma cujo texto plano foi criado foi submetido ao encriptador gerando criptograma associado, e um par mensagem e criptograma cujo criptograma foi submetido ao decriptador gerando então a mensagem associada. Com isso ele tem criptograma e texto plano, e aí fica fácil também para ele inferir, uma vez que o algoritmo de criptografia é conhecido. Óbvio que a gente sabe que os principais algoritmos são esses, né? A gente pôde ver com um pouco mais de detalhe o DES, o Triple DES, o IDEA, né? O Rigendale, que é o AES, né? E o RSA, nós olhamos, né? Alguns dos algoritmos aí interessantes, né? Pra gente. E com isso a gente fecha a ideia de que, conhecendo o algoritmo criptográfico, de criptografia, né, que normalmente é conhecido, né, a gente tem ideia. Quanto mais conhecimento a gente tem a respeito das informações, né, dos tipos de arquivos que a gente está usando, como é o formato desses arquivos, qual é o meio, né, pelo qual eu consigo identificar esses elementos, e conhecendo o texto cifrado ou conhecendo o texto plano, fica muito fácil para o criptoanalista decifrar ou descobrir qual é o padrão existente, quais são os padrões existentes, e então tentar inferir ou decifrar a chave ou a própria forma aí de decriptografar ou de como é que o texto é cifrado. Essa foi uma breve introdução à criptoanálise. Esse é um tema bastante extenso e que demanda uma série de conhecimentos aí. A ideia era passar para vocês o que vem a ser, né, a criptoanálise, ou seja, essa ciência que estuda, né, meios de decifrar os criptogramas, né, e espero que tenha sido interessante. Existem exercícios aí que vão ficar para vocês fazerem, e até mais!